Olá, bem-vindo ao episódio 379 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos te passar um roteiro para atingir suas metas, mesmo quando tudo está difícil. E a gente sabe que a vida é assim. Tem dias bons, mas tem dias e até períodos que é muito, mas muito difícil. E o que fazer nesses momentos? É o que a gente vai falar hoje. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo, para apresentar esse podcast, está Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, tudo tranquilo? Tudo difícil, Edward. Tudo muito complicado. Perrengue, né? Perrengue. Quando a coisa tá ardendo. Você tá na fase assim, que você tem mais perrengue ou menos perrengue? Qual que é a sua fase? Eu acho que eu tenho menos perrengue. Você tá com menos perrengue, olha que beleza. Menos perrengue. Mas assim, também é tudo uma questão do valor que você dá àquilo que está acontecendo. Também tem uma questão de percepção, né? Pois é. Não verdade. Se a gente entender que o desafio vem para nos forjar, nos deixar mais resilientes, quando a gente sai da zona de conforto, isso acontece, né, Edward? O tempo todo você tá ali. Assim, tem... bom, eu vou falar de uma coisa que está acontecendo no momento que a gente está gravando, mas provavelmente quando esse episódio for ao ar, já vai ter passado aí um pouquinho mais de um mês e pouco, né? Do problema no Rio Grande do Sul, né? Então, isso é um perrengue mesmo, né? Imagina você perder tudo, né? Então, assim, e com certeza hoje, nessa data, mesmo alguns meses, assim, um mês e pouco depois, com certeza qualquer um vai poder constatar que os perrengues ainda existem lá. As pessoas vão sofrer a consequência disso por muito tempo, né? Então vamos pensar assim, né, Jefferson? O que fazer quando você está numa situação dessa? Que realmente é uma situação que está fora do seu controle? Concorda? Imagina, você tem uma casa, vou usar isso como exemplo agora, pronto. Aumentou o nosso desafio, Jefferson. Foi perrengue aí, né? Pois é, esse aí você foi no perrengue, no difícil hard, né? Aquele nível bem elevado, né? Bem elevado, mas é porque a vida, ela está sujeita a isso, concorda? Porque tem então assim, por exemplo, aí você perguntou, sua vida está com mais perrengue ou com menos perrengue? Aí eu falo, caramba, eu praticamente não tenho perrengue agora. Se você comparar com o cara, né? Exatamente, se você fizer essa comparação, você fala assim, meu Deus, do que eu estou reclamando? Pois é. Né? Aí a gente começa a pensar. É relativo. Então, tem uma relação. Porque às vezes tem pessoas que vão falar, nossa, tá muito difícil. Primeiro, ela vai falar que ganha mal, que o chefe briga com ela. Então, são aquelas coisas, assim, que se você fizer a comparação, você vai falar, caramba. E a pessoa que perdeu uma casa numa enxurrada? Tudo. Até documento, não teve tempo de fazer nada. Imagina. Né? Assim, enfim, e a gente sabe que por mais assistência que o governo der, o tipo de assistência que vem geralmente é, beleza, você pode pagar seu imposto de renda depois, você tem uma... Mas em algum momento você vai ter que ter dinheiro para recompor tudo que você fez. Não tem jeito. Você vai ter que arregaçar os mangos e fazer, né? Então vamos lá, né, Jefferson? Vamos tentar destrinchar para ver, né? Porque isso que a gente vai falar agora vai servir tanto para perrengue hard, como é esse que eu estou falando, como para outros perrengues do dia a dia, né? Aquela situação, aquele dia de, por exemplo,
perrengues de relacionamento, que também são difíceis. Porque relacionamento é uma coisa muito subjetiva. E concorda que quando existe algum perrengue em relacionamento dentro de uma família, isso desestabiliza pra caramba, certo? Sim, são momentos difíceis, realmente. E como é que você faz para atingir suas metas nesse momento? Esse é o desafio, né? Eu acho que você começa, inclusive a gente estava falando antes, né? Com um foco em otimizar aquilo que está sobre o nosso controle. Por exemplo, você falou do relacionamento. Como que eu vou controlar o outro? Muitas vezes eu não consigo controlar o outro, eu não consigo controlar a chuva, eu não consigo controlar o dólar. Então, a gente tem que, primeiro, acho que talvez focar naquilo que está dentro do nosso controle. Mas a gente falou antes, né? Até escrevi aqui, ó, tríade PSA. Ou seja, a gente primeiro tentar buscar controlar o que a gente pensa, o que a gente sente, controlar as nossas ações. Eu acho que é um pouquinho que passa um pouco por esses 3 elementos, né? Com certeza. E o primeiro deles é o pensamento. Porque a gente é pensamento. Tudo que nós somos é pensamento. Então vamos pensar, eu vou fazer uma analogia, né? Tanto é que eu vi em algumas reportagens aí desse problema de inundação, tinha uma casa, as pessoas estavam abrigadas lá, né? E tinha crianças lá. E as crianças estavam brincando, pulando ali, enquanto os pais estavam ali descabelados e preocupados com o problema. Então, você concorda que para as crianças e para os adultos, a realidade da inundação era a mesma, certo? Não necessariamente, agora, né? Oi? A reação é bem diferente, né? A reação é muito diferente, mas a reação tá por quê? Porque tem o nosso pensamento, né? Porque assim, claro, o pensamento do adulto vai ser diferente, porque o adulto pensa mais nas consequências e tudo mais. A criança viu ali, de repente ela fala assim, nossa, que divertido, tem um monte de barco agora, você tá entendendo? Ela pensa ao contrário, cara. Não, mas não é verdade? É verdade. Às vezes ela vai ser resgatada de lancha, ela vai achar divertido. Você fala assim, mas como assim? Né? Claro, tem umas situações que não, né? Que ela vai também ficar desesperada, porque estava lá no meio da água, enfim. Mas perceba, aí ela vê uma poça d'água, ela fica pulando, tal, aquela coisa, né? Então, assim, e para qualquer pessoa que eu falar agora aqui, imagine um barco, né? E até o exemplo do barco vem muito a calhar, né? Se a gente pensar, pensa um barco. Todo mundo consegue criar um pensamento de um barco na mente. Então a gente consegue criar qualquer pensamento na nossa mente. Assim, na prática. A gente pode criar qualquer pensamento. Então o primeiro ponto realmente é a gente perceber o nosso pensamento e guardar o que a gente pensa. Lembra aquele livro, até que eu criei um audiobook, né? Você é o resultado do que pensa? Sim, tá vendo? James Allen. Ele parte do primeiro princípio, você é o resultado do que pensa. Agora, muitas pessoas vão chegar, mas espera lá, né, meu caro? É muito fácil falar, porque quando você tá lá na situação, como é que você vai controlar o seu pensamento tendo a sua casa destruída tudo? Você vai ficar com a mente focada só na perda, naquele problema, naquela coisa. E esse é o grande primeiro desafio. E eu tenho certeza, se eu tivesse numa situação assim, provavelmente eu teria muita dificuldade de mudar o meu pensamento com relação a isso. E é natural a gente ter essa dificuldade, porque quando a gente fala de desastre, né, um desastre natural dessa proporção, dessa magnitude, aí ele é mais desafiador ainda. Então, existem situações, claro, mas o importante é a gente saber que a gente precisa cultivar pensamentos que nos fortalecem justamente para quando esse momento acontecer, a gente tenha uma capacidade de reação maior. Né? Por exemplo, você falou, né, desse evento, né? E na segunda-feira, né, eu
acabei ligando, a gente tem 7 clientes nessa região. Eu consegui falar, na verdade, com quase todos, né? Mas os que não consegui, eles me retornaram por WhatsApp. Eu liguei, o cara não atendeu, deixei recado e depois o cara retornou. E de todos, tudo beleza. 5 ok. Um passou um perrenguezinho, mas já estava normal, tinha conseguido voltar, beleza. E o cara disse que a fábrica estava no primeiro piso, completamente embaixo d'água, né? E eu achei interessante que ele falou, ó, eu estava aqui, a gente está trabalhando, já estamos, toda a galera aqui estamos tirando água, não sei o quê. Então, enfim, o cara estava já ele já tinha passado do pensamento, talvez, ele foi uma vítima, eles foram uma vítima, mas eles estavam na reconstrução já. O nível do rio lá na cidade que eles tinham já tinha baixado e eles estavam cara, vamos colocar isso aqui de volta para funcionar essa fábrica, estamos trabalhando, né? Porque a gente se predispôs a ajudar, né? Falou, cara, se você precisar de alguma coisa, desde que esteja no alcance aqui da nossa empresa, eu posso encaminhar e tal. Enfim, mas ele já tinha passado talvez aquela fase onde a gente fica talvez ali meio que remoendo, né? Enfim, putz, por que isso aconteceu? Por quê? Por quê? Ele já estava lá na ação, né? Então, isso também é legal, a gente perceber que mesmo numa situação difícil, o nome do cara é Alexandre, pô, o cara já estava, eu falei, pô, legal, né? Enfim, deixei outro recado lá e segue em frente. Exato. E a gente pegando essa tragédia como exemplo, a gente percebe quando você olhar as reportagens que tem por aí, né? E tá cheio, você pode pegar nas mídias sociais, tem várias, né? No jornalismo tradicional, nas mídias sociais, você vai ver pessoas abatidas e você vai ver pessoas falando, não, estamos unidos, vamos reconstruir, vamos não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas já passaram por isso e estão já naquele modo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, rápido. Esse é o segredo. Se você consegue cultivar, né, pensamentos que te fortalecem, que, né, te deixam você mais resiliente, quando chegar essa dificuldade, você vai conseguir ultrapassar, como diz, né, sacode a poeira e segue em frente. É fácil, aquilo que você falou, é fácil a gente falar aqui. Agora, quando a gente está na situação realmente ver aquilo, né, talvez de uma dimensão, estamos falando de um desastre assim horroroso, né? Então, assim, a dimensão é muito complexa. Então, você reagir de uma maneira positiva, né, e falar, não, beleza, vamos em frente, temos... Até porque, né, a vida vai ter que continuar. Em algum momento as pessoas vão ter que... Exato. Ela não vai poder ficar naquele modo o tempo todo. Então, aquilo que você falou, né? Putz, é difícil, é complicado, vai ter que pagar o imposto de renda, talvez. Porque Exato. as medidas elas vão ser paliativas e postergadas, né? Enfim, mas a conta vai chegar. Então, ele vai ter a melhor forma, né, realmente vai ser, beleza, agora a poeira baixou ou a água baixou, vamos seguir em frente. E é difícil, porque o pensamento, né, a gente falou do PSA, então eu pensei, eu vou sentir ali talvez um pouco de medo, de insegurança, mas daqui a pouco eu tenho que partir para ação. E aí uma ação que realmente me impulsiona para resolver o problema, porque o problema não é simples, né? Com certeza, né? Então, esse ciclo, pessoal, a gente tem que sempre pensar muito, porque é PSA. Porque pensamento sempre é a primeira coisa na nossa dimensão humana. Porque, concorda? A primeira coisa que a gente faz quando a gente tá dormindo, quando você sai do sono e desperta, a primeira coisa que você tem, até mesmo antes de abrir os olhos, é um pensamento. Onde você percebe, opa, acordei, né? Sabe quando você toma consciência de novo? É um pensamento, você está ainda com o olho fechado. E aí que você tem que... aí você vai ter em algum momento aquele pensamento de vou levantar. Concorda? Todo mundo tem esse pensamento, essa decisão. Isso é apenas um pensamento. Então, a gente realmente está constituído... Aquele livrinho, Você é o Resultado que Pensa, ele mereceria um episódio só por si só, concorda? Pode deixar o link aqui no episódio. Eu deixo o link. No show notes, para vocês aí baixar. Eu ouço ele uma vez por ano. Aquele realmente... E você escuta com a minha voz linda e maravilhosa, não é isso? Eu preciso fazer uma versão 2 dele. Tá boa a gravação? Tá bom, eu acho que tá legal. 100%. Tá legal, né? Tá certo. Então tá bom.
Vale a Então, pena, a gente agora, recomenda. a gente falou de uma calamidade, né? Mas vamos pensar para os momentos mais comuns das nossas vidas, né? Que é aquele momento que, por exemplo, quando você tem uma meta, falhou na meta, e aí vem aquele pensamento de, ah, você não consegue mesmo, ah, você não tem jeito, ah, não sei o quê. Tá aí, ó. São apenas pensamentos. Mas esses pensamentos, o que que eles fazem com a gente, né, Jefferson? Ele destrói a gente. Porque nessas situações, por isso que esse episódio, na verdade, ele foi baseado num episódio do Hal Elrod, certo? É Que isso é aí. um cara que fala sobre desenvolvimento pessoal, ele tem um livro e a gente acompanha ele e vale a pena, a gente vai deixar o link dele aqui para quem fala inglês, aí consegue ouvir inglês, a gente recomenda. Mas ele fala muito dessa questão, né? O pensamento a gente controla, então se a gente tem pensamentos mais, como é que fala? De esperança, bons desejos, pensamentos mais otimistas, a gente vai se sentir melhor. Então, os nossos pensamentos, ele vai nos governar. E muitas vezes, se a gente tem o desafio que você colocou, puxa, eu estou no caminho da minha meta ali, e eu tive um perrengue em um dia, pô, falhei um dia, aí a pessoa já começa a ir para o lado negativo. Então, aí ela vai desencadear toda uma questão negativa. Então, é como, né, o jardim, né? Então, a gente tem que regar ele com água, com fertilizante, com adubo, né? Enfim, com coisas boas, edificantes. Então, se a nossa mente, né, se os nossos pensamentos estão em coisas boas, vai ser muito mais fácil a gente sentir e agir de uma maneira diferente. Porque o agir também ele é fruto disso. Essa semana a gente estava no trânsito e estava numa estrada que ela era de mão única. E puxa vida, tinha um caminhão lá, o cara tava doidão. O cara vinha assim, e aí você fala, caramba, né? Só que eu não posso controlar aquele sujeito. Infelizmente, o que eu poderia fazer? Eu poderia reagir de uma maneira, né, um pouco mais, talvez negativa, já começar a murmurar, mas enfim, deixei o cara passar. Mas ele estava aparentemente preparado para causar um desastre. Né? Pois Mas é. como que você reage, né? Putz, no começo eu até senti um pouco de raiva. Eu falei, não, beleza, vai, deixa o cara aí. Porque você vai fazer o que com um sujeito desse? Não tem o que fazer. Você sabe que eu vivi uma situação igualzinha ontem à noite, cara. Ontem à noite a gente tinha saído, eu tava toda a família inteira, né? Eu, minha esposa, meus filhos, a gente tava voltando, acho que era umas 8 da noite. 8 da noite, Jefferson, Manuel Ribas, aqui em Curitiba, quem curitibano conhece, passando perto do portal de Santa Felicidade e indo pro centro. Certo. Gente, do lado oposto, tava descendo um carro esportivo branco em altíssima velocidade. O cara devia estar a mais de... Se ele não tivesse a 120, o cara Caraca, arregaçando, cara. é um perigo, Eu né? falei, meu Deus, é assim que acontece os acidentes horríveis. Bom, enfim, né? Mas claro, o que, que eu poderia fazer? Na hora eu só falei, nossa, que absurdo, como é que um cara desse faz isso? Claro, na hora eu tive uma reação, né? Mas eu tava na pista oposta, né? Ele tava de um lado, então tem um canteiro central. São pistas duplas de cada lado, né? Então, menos mal, mas não justifica o que ele estava fazendo. Mas enfim, isso aí é uma coisa que eu não tenho como controlar, tá? Então, claro, a gente tem que evitar também ficar achando que a humanidade não presta por causa disso, né? Então, assim, mas o ponto primordial é a gente ter isso em mente. A gente tem que ficar vigiando o nosso pensamento e não é também aquele negócio de mas vocês estão querendo negar a realidade? Vou ficar que nem Alice no País das Maravilhas e negar a realidade? Não, não é isso. Não é negar a realidade. É olhar para a realidade do jeito que ela é, o bicho feio que está ali, e simplesmente pensar de maneira diferente com relação a esse bicho. Tipo assim, eu não consegui a minha meta hoje, mas a partir de agora eu tenho o poder de conseguir. Da mesma maneira que se eu pedir para você pensar num barco, você pode pensar num barquinho pequeno, ou pode pensar no iate. Você pode criar um pensamento na sua mente e falar, não, pera lá, sacode a poeira e vamos lá.
Então é esse nível de pensamento que a gente está falando. E no exemplo do desastre natural lá, é aquele pensamento do tipo, vamos reconstruir. Que a gente vê nitidamente muitas pessoas tendo esse pensamento. A maioria. A maioria, né? Isso que é impressionante, né? Os gaúchos, a maioria, pum, tá lá. Tirar o chapéu para... Tirar o chapéu. Bom, agora tem o segundo, né? Que você falou que é o sentimento, são as emoções, né? Então, as emoções, eu acho que é importantíssimo, porque às vezes você não consegue sair do ciclo, você fala, não tem jeito, eu não consigo mudar meu pensamento. Quando você não consegue mudar o pensamento, aí você tem que pensar em que emoção que isso está te trazendo. Isso é prato cheio para psicólogo, né? Então, que emoção? E as emoções, elas estão muito ligadas a valores, a coisa lá da nossa infância, a um monte de coisas. Talvez coisas que você não expressa normalmente, frustrações que você já tem. Então, essas emoções, você vai ter que trabalhar elas. Você vai ter que reconhecê-las. Então, isso é importante. Toda vez que você tem aquele pensamento, você pensa, peraí, esse pensamento, qual é a emoção que ele me trouxe? Porque esse que é o problema, né, Jefferson? Porque quando você tem uma emoção, essa emoção vai desencadear outros pensamentos. E aí vira o ciclo. Se você fica nesse negativo, você tem uma emoção negativa, aí o pessoal começa a andar meio curvadão assim, né? O pessoal até diz, né, que se você melhorar a sua postura, naturalmente você traz emoções melhores, né? Deixa eu mudar aqui então, vai. Vamos manter a Jordan postura. Peterson, ele fala isso, né? Um dos itens lá do livro dele, ele fala, né? Melhore sua postura. Acho que é o item 2 lá. Sim. Isso aí é biológico. É biológico. Ele dá o exemplo das lagostas, né? Acho que é das lagostas, que elas ficam mais retonas, assim, né? Na hora que... E o vencedor, você pode ver, numa luta, o cara que vence tá com o braço levantado porque venceu, e o que perdeu sempre tá mais curvadinho. Pode perceber, sempre assim. Pois é, tá vendo? É interessante, né? A gente já tem essa reação fisiológica natural. Então, por que não erguer e se sentir vencedor, mesmo que você teve uma pequena derrota? Sinta-se vencedor, porque alguma coisa você avançou. E aprender com a derrota, né? Ou com a dificuldade. Imagina quanto que a gente pode aprender às vezes, e a gente subestima o poder da derrota. Eu acho que realmente a gente tem que repensar algumas coisas. E faz sentido, né? O pensamento vai gerar os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas ações. Então, esse ciclo do PSA, a gente tem que ter bastante cuidado e procurar cultivar, né, coisas positivas, né? Aquilo que a gente pode controlar, isso que a gente tem que ter consciência. Se a gente está consciente que a gente pode ter o controle dessa situação, que é o nosso pensamento, aquilo que a gente sente, e claro, a gente vai ter momentos melhores, momentos piores, não podemos negar, mas na grande maioria do tempo, imagina a gente poder cultivar coisas boas, né? Então, assim, nossos sentimentos vão ser melhores. E é interessante a gente falar um pouquinho do terceiro ponto, né? Que é o P, que você falou, que é planejamento. Você está falando PSA, ação, né? Ação, né? Isso. Então, ação, mas antes de falar de ação, a gente vai falar do nosso patrocinador, certo, Jefferson? Temos que falar dele. Dos patrocinadores. É isso aí, Edward. Manda bala. Show de bola. Então vamos entrar em ação. O patrocinador aqui do Vida nos Trilhos é a Escola do Podcast, que é um projeto meu e do Jefferson. Muitas pessoas com certeza estão aqui, conhecem a gente lá da Escola do Podcast. E se você está ouvindo esse podcast e fala, pô, seria legal eu ter o meu podcast, por que não? Você tem tanto conhecimento? Saiba que você pode se juntar a nós na comunidade da Academia do Podcast. Para conhecer o que é a Academia do Podcast, você acessa www.escoladopodcast.com/academia. Simples assim. Entra lá, tem um vídeo que explica tudo, tem uma página, como é que funciona? Além de você ter videoaulas numa área de membro exclusiva, você tem mentoria comigo e com o Jefferson 2 vezes por mês numa sala de Zoom. Significa que você vai poder me olhar no olho,
Abra o microfone, você vai falar comigo, você vai falar com o Jefferson e a gente vai trocar ideia. Então, é uma comunidade que não fica só ali nas videoaulas, tá certo? Que as videoaulas são muito importantes, porque você pode assistir quando você quiser, e se você quer fazer um podcast que seja só áudio, com o seu celular apenas, você vai encontrar lá como fazer isso. Ah, eu quero montar um estúdio, você também vai encontrar lá como fazer isso. Agora, o melhor de tudo é que nessas mentorias você vai poder, inclusive, encontrar outras pessoas que estão fazendo podcast só com celular e outras que têm estúdio, porque a gente tem alunos que têm estúdio. Então é isso, é muito mais do que um curso, é uma comunidade. Então, você será muito bem-vindo. Acesse lá, escoladopodcast.com/academia. Certo? Vamos lá? Certo. Então, o Recado dado, terceiro ponto... Eu vou aproveitar, Edward, e vou falar também da comunidade do Vida nos Trilhos. O que você acha? Opa, é verdade. Porque, pode? Inclusive, claro que pode. A gente está falando em ação, só que para você fazer uma ação, você tem que planejá-las. Então, fala aí, Jefferson. A gente tem a comunidade do Vida nos Trilhos. Então, a nossa comunidade, se você está querendo alcançar as suas metas, então é só você acessar vidanostrilhos.com.br/metas. E o que você vai encontrar lá? Na verdade, nós temos um curso dentro da comunidade, que é um curso de metas. Esse curso a gente tem lá 2 etapas dentro do curso, a etapa de planejamento, a etapa de acompanhamento. Então, se você está se sentindo aí que tem uma meta, tá com dificuldade, tá patinando, tá procrastinando, então vem com a gente vai acompanhar, vai te apoiar. Também tem as mentorias, aí as nossas conversas no Zoom quinzenal, você vai poder entrar lá com a gente, bater papo, conversar, explicar a sua dificuldade, a gente vai tirar a sua dúvida, vamos dar um encaminhamento adequado. É bem legal a comunidade porque é um local onde a gente partilha as nossas dificuldades. Nós estamos falando dos perrengues, né? A gente coloca os perrengues, como que a gente superou, o que a gente fez. E o método Vida nos Trilhos, né, do Metas, ele vem justamente para ajudar você também a superar. Então, se você está aí, não sabe por onde começar nas suas metas, acessa lá o nosso site, vidanostrilhos.com.br/metas. Beleza? Bem simples. Agora... E o legal é que é super estruturado esse negócio de metas, né, Jefferson? Porque não é assim uma coisa de qualquer jeito. Assim, porque quando a gente fala em entrar em ação, para você entrar em ação, você pode começar fazendo, mas você também, e agora entrando no ponto mesmo, né, no ponto propriamente dito, você tem que planejá-las. Exato, é importante. Tem que planejar. Só que às vezes você tem que pensar também o que você quer da vida. Então, antes você tem que pensar de maneira mais macro sobre a vida para realmente saber o que você quer da vida. Quais são as prioridades, né? Exatamente. Então, a gente recomenda que você escreva essas coisas. Que você pegue um papel e fala, vou listar aqui as minhas, 3 maiores prioridades na vida. Quais são as suas 3 maiores prioridades? Escreve num papel. Aí você pega a prioridade número 1, número 2, número 3 e vai novamente olhar para cada uma delas e falar, como eu vou atingir essa prioridade aqui? Aí você pode falar várias coisas que você vai fazer. E aí, você olhando cada uma delas, você vai pensar o que você já pode implementar dela amanhã, no dia seguinte, ou hoje mesmo. Você já coloca, hoje, para fazer essa meta, eu vou... A gente chama isso de fatiar o dragão, né? Pega e fala, para fazer isso aqui, vamos supor, correr uma maratona, né? Então, hoje eu vou correr meio quilômetro. Supondo que você não corre nada. É meio quilômetro. Não consigo nem correr, vou andar meio quilômetro acelerado. Então, você vai construindo para chegar naquela sua meta maior. E você está... fazendo isso, né, Jefferson, nesse momento exato? Você está escrevendo e trabalhando as suas metas? Eu estou fazendo isso. Na verdade, a gente faz isso de uma maneira constante, né? Mas eu estou fazendo nesse momento uma revisão, isso. E você está fazendo com que material isso? Eu estou fazendo usando o Manual do Condutor, que é o material que a gente disponibiliza para quem se inscreve no curso. No Metas, ele tem o manual do condutor que a gente chama. E esse manual, na verdade, ele ajuda a gente a poder
desenhar as metas, enfim. O Edward está mostrando, para quem está só ouvindo não vai, né? Mas ele está mostrando aqui o manual dele. Olha lá. Na verdade, essa é uma versão anterior que eu tinha, que eu pus numa pasta, mas agora eu tô com uma nova, né? Porque a gente pode... Então, só para explicar, né? Então, agora a gente vai falar de novo um pouco do metas, né? Porque tem tudo a ver com a ação. Então, a gente tem o Manual do Condutor, que é um material didático para você planejar mesmo. São quantas páginas isso? Olha, essa última versão 30 ou 49, se eu não estiver enganado. Vamos ver aqui. Tem umas 40 53, páginas. na verdade. 53, tá. Exato. Então, assim, aí isso aqui vai te obrigar a escrever várias coisas ali. Mas é muito bom. Eu e o Jefferson, a gente faz de maneira recorrente essas coisas. Beleza. E aí depois vem a parte de execução, que é, né, o journal. Que aí é execução diária, acompanhamento diário. Por isso que é importante, né? Por isso que é importante o método, né? Você começou falando do método e eu acho que realmente faltou colocar isso, né? O método, ele vai justamente conduzindo a gente. Porque o que a gente percebe é que tem pessoas que têm várias metas e acaba ficando perdido e não consegue fazer nada. E tem o oposto também. O cara não... Qual que é o seu objetivo de vida? O cara também não tem. Então, se você conseguir encontrar um equilíbrio, fazer esse desenho, olhar para suas metas, ter uma capacidade de sonhar, poder colocar tudo isso no papel, aí depois você olhar o seguinte, por que eu não consigo, ou porque eu não consegui talvez executar algumas metas, eu vou ter que fazer algumas reflexões que elas são importantes e necessárias justamente para eu poder melhorar a qualidade do meu pensamento, como que eu vou sentir, e para que as minhas ações elas sejam mais assertivas. Então, a gente usar um método e desenhar a meta e poder fazer depois ainda o acompanhamento através do journal e dos nossos encontros quinzenais é a cereja do bolo, certo, Edward? Com certeza. Assim, a gente é suspeito para falar, né? Mas, assim, de verdade, eu tô fazendo novamente. E eu já fazia, você lembra, né, Jefferson, em 2010, não era que a gente se conhecia lá na Zoom? Então, 2008 quando eu entrei, mas acho que vocês me viam mexendo com meus journal lá em 2010, né? Eu lembro que um amigo nosso em comum falou, nossa, eu adoraria ler o que você está escrevendo aí. Eu falei, não. É privado, fala pra ele. É privado esse negócio aqui, né? E eu fazia mesmo. E eu vou dizer, aquilo sempre me ajudou. E hoje eu tô fazendo de novo, né? Claro, a gente tá fazendo o Jefferson também. De tempos em tempos é importante a gente revisitar. E o importante do método, né, é que ele traz, né, a consciência, né, e a intencionalidade. Então, quando você faz uma coisa de maneira consciente, de uma maneira intencional, o resultado que você vai colher é muito maior, muito melhor, porque você vai estar fazendo aquilo com uma intenção. Então, às vezes, a gente tem a meta, mas a gente também não está 100% dedicado, com 100% de intenção. Isso é importante. Mas voltando aqui no episódio, né? A gente apesar de estar tudo conectado, né, Edward? Está totalmente conectado. Mas, enfim, é o terceiro P aí do que você falou, né? Como é que é mesmo? Pensamento, sentimento e ação. Então, a gente tem que cuidar dos pensamentos, ter bons pensamentos, para que a gente possa se sentir, né, de uma maneira mais forte, com mais resiliência, e aí partir para ações de uma maneira mais contundente. Exato. E objetiva frente ao seu objetivo. Então, isso aí. E assim, uma outra coisa que a gente não pode deixar de fazer é cuidar da saúde, porque a saúde sempre é a base disso. Então, isso é uma coisa que o Hal Elrod menciona também muito nos episódios, né? Mesmo porque ele cuida bem da saúde dele e já teve uns perrengues grandes de saúde, né? Enfim. Câncer. Câncer, imagina, né? Vencer um câncer, um acidente de carro. Mas eu queria também colocar, Edward, uma coisa que eu acho que é interessante. Eu destaquei aqui e eu vou fazer isso de uma maneira rápida, para a gente dar uma recapitulada, que é o seguinte. Okay. São 7 elementos que a gente tem que ter para enfrentar, né, a vida ou, né, os momentos mais difíceis. Porque talvez a gente vai ter momentos bons, melhores, mas momentos que vão ficar mais difíceis. E se a gente percorrer esses 7 elementos,
eu acho que a gente vai estar mais forte para poder ultrapassar eles. Então vamos lá, vou até digitar eles aqui. Primeiro, otimize o que você pode controlar. Então ele comenta muito nesse episódio a importância realmente da gente focar no que a gente pode controlar, né? Os sentimentos, os pensamentos, as ações, mas tem coisa que a gente não controla. E às vezes a gente coloca toda a carga no que a gente não controla e esquece de otimizar aquilo que nós podemos. E o pensamento é justamente um desses itens, né? Perfeito. Esse é o elemento 1. Elemento 2, gerenciar a qualidade dos pensamentos. Então, quando eu gerencio os meus pensamentos, realmente o que eu estou pensando? Estou pensando coisas mais negativas que vão me jogar para baixo ou coisas mais positivas que me edificam e que vai me tornar uma pessoa melhor frente às adversidades que eu estou enfrentando, né? Vai me deixar mais resiliente. Então, às vezes os pensamentos ruins, eles vão acontecer, concorda, Edward? Eles estão ali o tempo todo meio que buzinando. Só que a gente tem que gerenciar. Esse é o item que ele está conectado com o item 1, que é otimizar o que eu posso controlar. E eu posso controlar os meus pensamentos. Então, isso é extremamente importante. Item 3, escolha como reagir. Então, a gente tem os desafios, tem os problemas. E aí, como que eu reajo? Eu reajo me fazendo de vítima? Sim, muitas vezes a gente faz isso. Eu faço isso, o Edward faz isso. Mas a gente tem que rapidamente sacudir a poeira, tirar esse pensamento negativo, essa questão, né? Mesmo que ele seja uma coisa inicial, e a gente ter essa atitude mais otimista, uma atitude mais positiva. Ok? Item 3, tá muito relacionado anotou? Com o sentimento, a reação, né? Exato, como que eu estou me sentindo. Legal. Item 4, consistência nas ações. Então, mesmo pequenas ações, se eu estou fazendo ela de uma maneira consistente, eu vou ter resultado no médio e longo prazo. Então, manter uma atitude e uma consistência de ações para eu alcançar a minha meta, para eu alcançar meus objetivos, para eu superar um momento difícil no relacionamento, qualquer coisa, no longo prazo, se a gente tem as nossas ações de uma maneira consistente, com certeza a gente vai colher os frutos dessa consistência. Quinta. Essa foi aqui, agora a quinta. Isso, quinta. Tô contando aqui. Tá contando. Resiliência emocional. Então, a gente tem que ter... e como que a gente cultiva, né, uma resiliência emocional? Né? Hoje, as pessoas falam muito sobre mindfulness. Eu acho que se a gente conseguir ter práticas de meditação, de oração, a gente vai conseguir fortalecer a nossa mente, né, os nossos pensamentos, para a gente enfrentar as dificuldades, o estresse, as ansiedades que nos cercam. Hoje a gente tem, né, muitas informações e isso muitas vezes nos deixa ansiosos, certo, Edward? Às vezes a gente fica ali... Verdade. Enfim, então se a gente ter uma resiliência emocional, né, através... Cada um vai ter que avaliar o que você consegue fazer, né, o que você pode fazer. Então tem várias práticas que a gente recomenda. É uma prática de ter um momento com você onde você pensa objetivamente sobre a sua vida, começando de como você está se sentindo, dos seus pensamentos, das suas metas. Basicamente é isso. Pode ser lá quando você está fazendo uma meditação, fazendo uma oração. Eu, por exemplo, Jefferson, agora percebo que como eu estou todas as manhãs pegando o journal e o manual do condutor e olhando, e não é algo assim, eu não fico lá 2 horas fazendo isso. Às vezes tem dias que é 10 minutinhos. 10 minutinhos eu paro ali, pego um cafezinho do lado, penso, às vezes faço uma pequena oração, às vezes só olho para o que eu já tinha feito assim, preencho o dia seguinte, que é uma coisa rápida também. E, cara, já dá uma diferença no dia gigantesca. Porque eu já pus, parece que é assim, tipo, de manhã eu já pus o barco no prumo. Sabe assim, ó, é ali, ó. Porque muitas vezes a gente acorda de manhã
e o barco sai para você não sabe para onde ele foi, né? A deriva? E aí vem as coisas do dia a dia e te põe em outras direções que não era de fato aquela que você queria. Então isso é bem importante. Então esses momentos para você mesmo te ajuda muito com essa resiliência emocional. Para mim ajuda bastante. E em 2024, eu já vinha fazendo, né, um diário espiritual. E nesse ano eu estou fazendo ele de uma maneira diferente, também de manhã e à noite. E ele ajuda realmente a trazer uma resiliência maior. Então, essa prática de eu escrever ali no meu diário espiritual todos os dias tem trazido resultados. Porque quando a gente está forte nessa parte emocional, na parte espiritual, é mais fácil a gente enfrentar a dificuldade. Então, eu acho que essa questão aí de desenvolver essa resiliência emocional é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas é uma prática aí para você refletir. O 6º item é focar nas metas. Ter um foco na meta, né? Então, acho que às vezes a pessoa não tem foco, né? Não tem um plano. Então, a gente tem uma meta que ela é clara, que ela é específica, ela vai te manter focado naquele objetivo. Inclusive, você vai estar mais empolgado, motivado. Quando a gente tem uma meta, a gente tem aquela motivação, aquela empolgação, mesmo que o tempo esteja ali, existam incertezas. E elas vão sempre estar ali nos rondando. Mas quando você tem isso, as metas estão ali, puxa, ela é realmente algo que te motiva. Então, a gente tem que ter metas claras, independente de quais sejam as nossas circunstâncias. E elas vão mudar, né? Então, se a gente tem as metas, a gente vai estar sempre, beleza, a gente desvia o foco, mas daqui a pouco a gente volta o foco para a nossa meta. E isso ajuda a gente a manter a motivação. Eu sempre recomendo ter, no máximo, 3 metas, assim, 1 a 3 metas. Porque, claro, quando você tem uma meta bem definida, essa meta geralmente ajuda outras. Exemplo rápido, né? Quero correr da maratona. Quero correr a maratona. Automaticamente, ela ajuda a saúde. Sabe assim? Então, claro. Enfim. Então, é uma meta de saúde, né? Então, ela ajuda o físico, enfim. Então, você tem que... Não adianta ter muitas metas, né? Então, isso é um outro ponto do nosso método que a gente procura focar, né? Para você ter foco. Exatamente. E por último, ter uma atitude de aprendizado. Então, quando a gente enfrenta um problema, um desafio, e às vezes a gente fica meio pé da vida, enfim, a nossa reação, ela não é das melhores, né? A gente falou lá de como reagir. Mas, se a gente enfrentar isso como um aprendizado, né, de maneira contínua, onde esse desafio ele veio para nos forjar, ele veio para nos mudar, e é uma oportunidade, né, uma chance da gente melhorar e evoluir. Essa atitude, né, de aprendizado, ela traz uma perspectiva completamente diferente diante de uma situação desafiadora. Então, é isso aí, muito bem. Então foram 7 pontos aí. 7 elementos para a gente enfrentar os perrengues. Muito bom. Muito bom. E lembrando do ciclo PSA. Pensamento, sentimento, ação. Action. É isso aí, Evan. Isso aí. Aprendemos, é a tríade PSA. Muito bem, legal. Então, olha, a gente vai ficando por aqui. E você está procurando a musiquinha, certo? Para fazer a saída. Eu tô no celular. A música de saída. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast, da nossa mensagem, compartilhe, faça uma avaliação, dê um joinha. Isso vai permitir que outras pessoas conheçam o nosso podcast e você vai estar ajudando outras pessoas a ficarem aí com a vida nos trilhos. Fique ligado para os próximos episódios, vai ser incrível e temos certeza que você vai gostar. Acesse lá o nosso site, vidanostrilhos.com.br.
Lá sempre tem todos os episódios estão postados lá, tá? Então eu agradeço realmente essa audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos. Você no comando da sua vida.